Aplicativo maior do mundo, notícias do Peixão na palma da sua mão. A sua saúde e dos seus familiares é o bem mais precioso que existe. Para mantê-la, você precisa de um bom plano de saúde. Com uma rede credenciada em toda a Baixada Santista, com médicos qualificados e atendimento humanizado, e uma ampla rede própria, com uma excelente retaguarda hospitalar. Além de uma farmácia com descontos e preços imbatíveis, e o Santa Saúde Odonto para cuidar da sua saúde bucal. Conheça o Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Outra coisa que está ventilando muito é a respeito de uma arena com investimento árabe e uma série de outras coisas nesses moldes. Paralelamente a isso, saiu recentemente uma notícia a respeito da consulta pública, né, que foi feita para os moradores da cidade dos Santos opinarem a respeito do projeto da arena, né, dos impactos. O que a gente tem de novo sobre as tratativas com a W Torre? A gente já está em fevereiro de 2025, esse projeto ele não é da gestão Marcelo Teixeira, ele já vem de antes, e até hoje a gente não tem um cronograma fechado, a gente não tem uma data de previsão para encerrar esse enredo. Quando que isso se conclui? O que está pendente? É pendência da Prefeitura, é pendência do Santos, é pendência da W Torre? Eu acho que vale esclarecer tudo isso. Legal, então eu acho que era importante até para a torcida, né? Esse projeto está em descrédito, muita gente acredita que não vai mais sair, e ainda mais com todas essas notícias que saem em torno da atuação do pai do Neymar, saber onde que a gente parou e o que tem pela frente de concreto. Aos projetos da Vila Belmiro, já adianto às senhoras e aos senhores que muito questionaram, mas vocês continuarão fazendo as melhorias, reformas do vestiário, a reforma do gramado, isso e aquilo? Óbvio que sim, independente da parceria com a W Torre. Por quê? Porque o Santos utiliza o seu estádio. O Santos está em uso do seu estádio até que nós estejamos concretizando a parceria. Então, nós temos que fazer a manutenção do gramado, nós temos que melhorar a Vila Belmiro no sentido dos seus vestiários, tanto do profissional quanto do visitante, e assim continuaremos sucessivamente, independente da demolição da Vila Belmiro. Então, essa é a continuidade natural que nós estamos fazendo. Vou aproveitar esse item, eu ia fazê-lo, a minha exposição no fim, mas eu vou aproveitar e vou pontuar, conselheira Valéria, mesa do conselho, conselheiros aqui também presentes, outros virtuais, deixa eu dar um pequeno esclarecimento a respeito, e muito breve e objetivo, a respeito da nova arena. Nós estamos, desde dezembro, quando nós estivemos com a campanha política, nas possibilidades de uma nova arena. Então, nós tivemos um exemplo, recebemos aqui alguns brasileiros, outras pessoas estrangeiras, que gostariam de ter a possibilidade de trazer um estádio que estava sendo utilizado num certo local do mundo, para que nós pudéssemos trazer para Santos, numa nova área, para a construção do nosso estádio. Tivemos outras oportunidades, conversando com a prefeitura, conversando com outros agentes, conversando com empresários, nas possibilidades no Valongo, possibilidades na entrada da cidade, que nós pudéssemos ter um estádio na entrada da cidade, pudéssemos viabilizar o CT Meninos da Vila num outro espaço que fosse para ampliar esse espaço, como ele ainda existe. Estão sendo veiculadas que, respondendo à sua pergunta, nós temos um grupo de uma SAF árabe que investirá, através do Neymar, num novo estádio, com investimentos altíssimos. Não existe absolutamente nada, não existe
propostas de SAFs, de investimentos para o novo estádio por causa da vinda do Neymar. Isso são factoides, são fakes, são talvez, não sei, questões políticas para amanhã, no futuro, dizerem que a gestão atual não tem aproveitado a presença do Neymar, os investimentos que estavam na mesa do grupo árabe. Então, não existe absolutamente nada de propostas de grupos, sejam eles quais forem, para construção de estádio ou mesmo investimentos em SAF. O que existe de concreto são parceiros, como nós estamos viabilizando com o próprio Neymar, parceiros claros que estão sendo divulgados por ele mesmo e pelos Santos, ainda não pelos Santos alguns, porque não estão concretizados na prática para que eles sejam divulgados, mas quando os projetos estiverem aprovados, liberados, nós vamos divulgar de uma maneira clara o que aconteceu com a reforma, de que forma foi o investimento e de que maneira o Santos aproveitou essa fase para melhorar a sua estrutura. Na prática, a gestão esgotou todas as possíveis tratativas com referências a uma arena, um novo modelo de arena, de estádio multiuso, num outro espaço. Tivemos hoje, na Prefeitura de Santos, lá na Prefeitura de Santos, conversamos mais uma vez com o prefeito Rogério, com a sua equipe de secretários, com o deputado federal, Paulo Alexandre, que estava presente também. Reforçamos todas as intenções que o Santos estava tendo, está trabalhando com referências a possibilidades de arenas em outros espaços. Por que, então, presidente, não fazemos, como alguns conselheiros conversaram conosco, e nós fomos atrás, fomos em busca dessa alternativa, fazermos no Valongo, fazermos na beira próxima ao porto, fazermos algo diferente com uma arena na preservação, no sentido de ampliação desse estádio. Confesso diretamente aos senhores que todas as alternativas possíveis e viáveis a gestão esgotou. Todas, no sentido de tentar viabilizar. Todas elas esbarraram no sentido prático de investimentos. Para você ter uma área no Valongo, o Santos teria que adquirir parte dessas áreas. Para os senhores terem uma ideia, nós estamos discutindo a possibilidade de uma parceria viabilizado nas chances de comercialização de camarotes e vendas de cadeiras que possam transformar em renda para a Vila Belmiro. Se nós tivermos que acrescentar um volume de valores ainda referentes à aquisição de uma possível área, ela fica inviável, ela fica impossível de ser realizada. Então, digo aos senhores e às senhoras, com toda a minha sinceridade e experiência, hoje, se o Santos Futebol Clube quiser atualizar a sua estrutura, se o Santos Futebol Clube quiser uma nova arena, através desta gestão, a única possível e viável, e que nós esgotamos hoje as tratativas, esgotamos no bom sentido as tratativas com a W Torre, é a arena na Vila Belmiro. Se ela não for desta forma, o Santos não contará com a possibilidade de uma arena. Poderá retardar, poderá continuar ouvindo possibilidades, chances, das mais diversas, com aquisições, com tratativas junto ao governo federal, que parte de alguns dos senhores que me acompanharam, nós fomos a Brasília, conversamos com o Porto, conversamos com o vice-presidente da República, conversamos com as ministras e ministros envolvidos para a possibilidade de uma área em frente ao Saboó, que lá estaria também sendo possível numa parceria público-privada com o próprio governo federal e com o Santos Futebol Clube, todas as tratativas, e digo por sinal,
até com o apoio e da colaboração, tanto do governo do Estado, governo federal, governo municipal, todos manifestavam o apoio total e integral ao Santos ter uma arena. Porém, ela não se sustenta. Ela não consegue ser viável através de alternativas que não sejam esta que está concreta. Se nós avaliarmos, e estamos aqui dispostos a ouvir sempre, mas eu tenho que ser direto hoje na solução. Hoje, a única solução prática e viável para o Santos ter uma nova arena, ela está sendo discutida e quase finalizada para ser com a W Torre na Vila Belmiro. E eu vou apresentar, respondendo à conselheira Valéria, e diria ao Flávio, e que isso, se possível, permaneça ainda aqui na nossa casa, no Egrégio Conselho, porque vocês notarão na nossa planilha aqui que nós mudamos o plano de negócio, né? Por favor, que eu tenho uma... Pode tirar esse negocinho daqui da frente? Ele está chegando. Não pode aumentar um pouquinho, Flávio, a tela? Eu pediria, se assim as pessoas podem acompanhar melhor, mas aí eu tenho que acompanhar o texto, senão também... Olha, aqui está um comparativo do memorando de intenção assinado pela gestão anterior e o novo modelo de negócios que o Santos está formalizando e assinará nessa semana o documento oficial, e nós estaremos em 3 semanas, segundo os escritórios envolvidos. Eu gostaria também de ressaltar que a gestão anterior contratou o escritório Bicalho, que foi muito importante para que o Santos, nesse período de 1 ano e pouco, conseguisse avançar bastante nessas negociações. Então, rapidamente, a propriedade do equipamento, no memorando de intenção anterior, nós tínhamos a outorga do direito de superfície da Vila Belmiro a uma SPE da W Torre por 30 anos. No novo modelo, nós eliminamos o conceito de outorga do direito de superfície da Vila, que permanece com o Santos Futebol Clube. Financiamento da obra. Pré-venda de parte das cadeiras, camarotes e outras propriedades do equipamento e o aporte da W Torre de até 100 milhões. Hoje, no novo modelo de negócio, a pré-venda de parte das cadeiras de camarote e outras propriedades do equipamento, incluindo o name rights, que não estava a inclusão desse name right no anterior. Em caso de necessidade do aporte adicional, o Santos arca com 70% e a W Torre com 30% do aporte. Pré-venda. Executada e gerenciada pela SPE da W Torre com contribuição eventual do Santos Futebol Clube. No modelo atual, ela é cogerida pelo Santos Futebol Clube da W Torre e executada pela parceira, que terá uma remuneração variável ligada ao sucesso da captação. Portanto, ela não tem uma participação mais em termos do resultado, e sim ela tem um percentual direto naquilo que nós alcançarmos nessa pré-venda de comercialização de cadeiras e camarotes. Proprietários atuais de camarotes, cativas e cadeiras especiais. Preservação dos direitos dos proprietários atuais não era tratada de uma forma clara. Hoje, os proprietários de camarotes e cativas terão suas propriedades preservadas no projeto e planos de manutenção exclusivos. Os proprietários, que muito foi indagado sobre as cadeiras especiais, estão incluídos nesse plano, terão prioridade e condições exclusivas na pré-venda de cadeiras do novo projeto, incluindo até
a posição dos atuais proprietários das cadeiras cativas. A execução da obra, o projeto imobiliário gerenciado pela W Torre, sem alteração. O modelo operacional do equipamento, excluindo o futebol. No modelo anterior, a gestão da W Torre sobre receitas e despesas, incluindo manutenção das verticais de negócio de patrocínios, entretenimento, locação de espaços, estacionamento, restaurantes, alimentação e bebidas e outras atividades comerciais. Hoje, no novo modelo, a gestão da W Torre sobre receitas e despesas, incluindo manutenção das verticais dos negócios de patrocínios, entretenimento, locação, espaços, estacionamentos, restaurantes, alimentação e bebidas e outras atividades comerciais. Equipamento explorado pela W Torre por 30 anos com repasse de parte da receita líquida de impostos para os Santos. Hoje, o equipamento dos Santos com gestão da W Torre e compartilhamento do resultado líquido dependendo do sucesso da operação. Portanto, o equipamento é do Santos Futebol Clube e não como estava sendo o anterior, que estava sendo direto à W Torre. O cenário base W Torre aporta 100 milhões de reais. No atual, pode subir um pouquinho, por favor? Obrigado. Até 10 milhões de resultado líquido no ano, 70% do Santos, 30% do W Torre. Acima de 40 milhões do resultado líquido, 55% Santos, 45% do W Torre. Entre 10 milhões e 40 milhões, o resultado líquido do ano, parte do Santos diminuiu proporcionalmente, entre 70 e 55. Parcela da W Torre aumenta proporcionalmente entre 30% e 45%, de acordo com esse resultado. No cenário do repasse da receita líquida para o Santos, que era até o ano 10, 2,5%, ano 11 a 20, 5%, anos 21 a 30, 10%. Então, foram alterados esses benefícios, cancelados esses benefícios de acordo com a nova comercialização dos produtos. Em caso de aporte menor da W Torre, esse estava no memorando anterior, os repasses para os Santos aumentariam de forma inversamente proporcional, podendo chegar a 20% a 25%. Hoje já valeria exatamente a proporção que eu disse há pouco. O modelo operacional do futebol. Bilheteria e custos operacionais de jogos de futebol gerenciados pelos Santos, exceto áreas VIP de operação, W Torre ou camarotes, cadeiras cativas. Isso permanece exatamente igual. Operação de alimentos e bebidas, restaurantes, lojas e outras atividades comerciais gerenciadas pela W Torre, permanece igual. Repasse de R$15 de parte a parte, Santos Equipamento por pessoa presente em jogos de futebol do Santos Futebol Clube. Estava no memorando anterior. Hoje, o repasse de R$17 de parte a parte, Santos Equipamento, em que o Santos detém parcela sempre majoritária do resultado líquido, por pessoa presente em jogos de futebol do Santos Futebol Clube. Resultado líquido dos borderouxos de jogos de futebol, 100% Santos Futebol Clube, permanece exatamente igual. Tudo que for referente a jogos de futebol, o Santos terá exatamente a operação completa no seu 100%. Terminou? Este é um resumo prático daquilo que nós tínhamos no modelo anterior e daquilo que nós temos hoje no modelo atual. Como eu disse há pouco, nós vamos avançar em contratos que estarão sendo celebrados. Os contratos passarão a ser, no máximo, de 2 a 3 semanas a serem concluídos. Mas, basicamente, a conclusão do processo envolvendo a W Torre, por sinal, eu gostaria de ressaltar, a W Torre participou dos projetos inerentes ao Meninos da Vila na entrada da cidade, se prontificou a fazer um novo projeto e fez este novo projeto
para viabilizar um novo estádio na entrada da cidade, cujo terreno é do Santos Futebol Clube também. A W Torre estudou outras oportunidades, como em Cubatão, em Praia Grande, quando nós poderíamos também fazer parcerias com a prefeitura de ambas as localidades. A W Torre participou, e nós também, da possibilidade de um terreno em São Vicente, cujo prefeito Caio Amado disponibilizou também na área continental ao Santos Futebol Clube. Não só, eu digo, a W Torre, como o Santos também tentando viabilizar a possibilidade de investimentos nessas áreas, mas, concretamente, volto a dizer às senhoras e os senhores, a única viabilidade hoje viável para a construção de uma nova arena, concluída por esta gestão, é na Vila Belmiro. Essa é a conclusão que o Santos tem hoje para se construir uma nova arena. Em setembro a gente conversou sobre a arena aqui, o senhor foi muito claro falar dos escritórios, né? Estou entendendo que os escritórios continuam trabalhando, em 3 semanas está tudo assinado, então o Santos em 3 semanas divulga que oficialmente fechou com a W Torre, é isso? Então em 3 semanas os escritórios assinam e aí oficialmente estamos fechados com a W Torre? Em 3 semanas nós pretendemos concluir o documento do contrato oficial. Ao concluir esse contrato, nós vamos trazer esses contratos, que são os mais diversos possíveis, com cada propriedade, para que nós estejamos concluindo a parceria com a W Torre. Tá legal, obrigado. Diante da apresentação do Marcelo, em relação à nova arena, agora ficou uma dúvida não, acho que uma curiosidade. Presidente, se tudo correr de acordo com o senhor tratou, quando é que a gente inicia as obras da nova arena aqui na Vila Belmiro? Na verdade, conselheiro, nós fomos hoje à prefeitura porque existe um trâmite que está acontecendo e nós quisemos não apenas ter conhecimento, como também acompanhar. Está num trâmite que interno para que hajam algumas iniciativas da própria prefeitura. Então, existem várias providências que estão sendo adotadas neste momento pelos escritórios que estão contratados para nós finalizarmos esses documentos. Ao finalizarmos o documento neste novo plano de negócio, nós aí oficializaremos esse plano de negócio e a primeira iniciativa seria a venda de cadeiras e camarotes para viabilizar a nova arena. Para nós viabilizarmos e concluirmos, nós temos que ter o prazo suficiente para que essa arrecadação ela seja coberta para nós iniciarmos a obra. Então, nós temos várias situações hoje nas quais nós estamos tramitando. Uma é na prefeitura, o próprio projeto, a outra é a formalização do documento, e as outras são as providências necessárias após o documento. Dependerá de quem? Dependerá da aceitação daqueles que queiram a aquisição das propriedades. Nós fizemos um cálculo, só para termos uma noção, se nós tivermos uma venda aproximada de 5.000, 6.000 propriedades com referência a cadeiras e camarotes, nós temos muito mais número do que isso, preservado as cativas, as especiais e tudo como nós detalhamos, naturalmente você já viabiliza o valor total para a nova construção da nova arena. Nós temos outros planos também correspondentes ao privilégio de que empresas estejam tendo também a possibilidade de aquisições de propriedades nesta nova arena. Então, existem uma série de tratativas que nós vamos, no momento próprio, fazer essa exposição para que tudo seja de uma forma muito clara e transparente dentro desse processo
para o início concreto da obra. Então, hoje a gente não tem como projetar nada, né? Temos que aguardar todos esses passos. Tem por causa das próprias perspectivas de aquisições das propriedades. Ok, presidente, obrigado. Existem as estimativas, mas são todas estimativas, né? É uma questão recorrente. Eu assisto jogos nas cadeiras desde sempre, sou sócio remido. A questão das cadeiras especiais. O senhor disse agora que as cadeiras especiais vão ter um desconto, vão ter umas facilidades, mas por acaso o senhor já tem uma ideia dos valores que vão ser cobrados por essas cadeiras, alguma posição que possa dar para esses proprietários, porque todos estão muito preocupados com isso. Então, se a gente tiver uma ideia de valor e como vai ser essa preferência ou esse parcelamento, seria interessante para poder passar. Conselheiro Figo, todas as propriedades nós vamos fazer uma divulgação, já com o documento em mãos, nós vamos fazer essa divulgação para que haja clareza em todas as ações que nós estamos definindo agora. Eu só pediria um pouquinho mais de paciência, mas nós vamos fazer primeiro a divulgação na casa e depois fazermos uma divulgação pública. O presidente Marcelo Teixeira já decidiu, mas data vênia, data todas as vênias, presidente, eu vou colocar minhas questões, minhas dúvidas em relação à construção da Arena dos Santos. O senhor deu as justificativas, o senhor falou que fez N análises e avaliações em outras áreas da Baixada, de Santos, mas eu entendo, presidente, que um equipamento dessa ordem, um equipamento, uma arena multiuso, que também atende às demandas da população, ela deveria ser liderada pelo prefeito, pelas autoridades públicas da cidade. E por que eu digo isso? Eu tenho um exemplo em duas cidades, uma no exterior, que eu fui verificar, e uma aqui no Brasil. Um presidente vascaíno, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, mais um governador do estado do Rio de Janeiro, mais a Advocacia Geral da União, mais a Caixa Econômica Federal, engendraram um plano no qual o Flamengo adquiriu, não houve desapropriação, adquiriu um terreno numa área degradada do Rio de Janeiro, na Zona Norte, no bairro São Cristóvão, no local chamado Gasômetro, financiado em 35 anos pela Caixa Econômica Federal. Mas não foi somente, foi aquisição do terreno, não houve desapropriação nem doação para o Flamengo. E não é isso que se pretende aqui. Mas não foi só isso. Com base no potencial de construção da Gávea, com base no potencial de construção do Ninho do Urubu, eles conseguiram também o financiamento para a construção do estádio. Tudo isso que eu estou falando também acontece em Lille, na França, que fez a mesma modelagem econômica, a mesma equação econômica financeira. Mas tudo isso liderado pelo poder público da urbe, da cidade, porque um equipamento dessa natureza não é somente para o futebol, é também para outros esportes e também, quiçá, para apresentações culturais. Então, eu pergunto, como uma autoridade como o senhor, que nós acertamos, graças a Deus o senhor é o nosso presidente, nos trouxe para a Série A, preocupadíssimo com a montagem de uma equipe competitiva. Imagina o trabalho que o senhor está tendo com isso. Além de ter dado um tiro certíssimo com a vida do Neymar, que eu tenho certeza que o senhor não planejou isso agora, o senhor planeja isso bem antes do senhor ser empossado como presidente. Uma análise desse tipo
que vai movimentar todo o bairro bucólico, certamente com N ações. Eu, presidente, o senhor tem mais dados do que eu, evidentemente, eu não vi o processo, mas não me parece que a W Torres tem lastro financeiro para aguentar um eventual caso de força maior ou fortuito. Então, presidente, essa nossa contribuição é proativa. Nós tivemos um grupo de sócios e conselheiros na prefeitura. E o linguajar, presidente, não é um linguajar técnico. Não, nós fazemos tudo o que o prefeito quer. E o prefeito faz tudo o que o Marcelo quer. Marcelo esteve aqui, nós fazemos tudo. Mas eu não vejo números, quantidades. Eu não vejo uma equação financeira, eu não vejo indicadores de controle, indicadores de desempenho. Para mim, presidente, com a minha formação, eu confesso ao senhor, a despeito da sua experiência em construção que o senhor tem, que eu respeito bastante, de empresário que o senhor é, e da amizade que eu nutro pelo senhor, pelo carinho que eu nutro pelo senhor, mas eu quero lhe dizer o seguinte, presidente, salvo o melhor juízo, o senhor é o presidente, o senhor pode muito, mas, presidente, na vida, a gente se defronta com determinados obstáculos, e quanto mais nós munirmos com dados, com números, presidente, quantidades, presidente, e ter uma sólida decisão com consistência, é melhor para o clube. Então, presidente, eu não lamento, apoio o senhor, quero crer que o senhor deve ter decidido isso, porque me parece que essa decisão é irrevogável. E em 90 dias o senhor assina toda a documentação. Então, o que me resta, presidente, é o seguinte, rezar para que dê tudo certo e que Deus ilumine o nosso Senhor e que Nossa Senhora Aparecida nos proteja novamente, porque cá entre nós, tecnicamente falando, para mim, eu acho de uma insegurança, de uma inconsistência tremenda. Muito obrigado. Foi ótimo, conselheiro Zé Geraldo. Eu tenho acompanhado as suas manifestações. O senhor tem me enviado muitas mensagens nesse sentido, nessa situação envolvendo... Não, eu vou explicar. Não, eu vou explicar, porque o senhor é um companheiro de lutas há muitos anos. E a sua preocupação é uma preocupação, e eu disse isso, escrevi ao senhor, porque raros alvinegros têm o nível e o quilate da sua postura e do que o senhor já fez e continua fazendo no trabalho pela sua história ao Santos Futebol Clube. Por isso, o meu respeito, sempre. E não apenas as mensagens, o senhor publicamente também publicou artigos, e eu acompanhei todos os artigos correspondentes à questão da nova arena do Santos Futebol Clube. O senhor não apenas tem uma história no Santos, mas o senhor tem conhecimento. Falo aqui de maneira alguma de bajulação, eu falo que o senhor sabe com toda a minha sinceridade também, porque eu conheço a sua capacidade e competência de análise. Até mesmo algumas que o senhor abordou aqui de uma forma muito interessante. Quando o senhor fala a respeito de um exemplo de um co-irmão como o Flamengo, eu digo porque o senhor disse que eu tenho preocupações em 2024, eu fui parar 2 vezes no hospital, 2 vezes. Não foi apenas por causa do time, foi pela responsabilidade que eu tenho com os senhores, com o quadro associativo e principalmente com a torcida. Essa responsabilidade vem da história também da minha família, do meu pai e de todos aqueles que fizeram parte da história do Santos. Essa história, eu sou assim muito espiritualizado,
sonhei várias vezes, o ano passado, com santistas ilustres que vinham, e eu agradeço muito, porque são mensagens que chegam sempre, e sempre chegaram na trajetória da minha vida, sempre. É algo impressionante. Não acontecem as coisas na minha família por acaso, elas acontecem porque a gente sempre tem e quer fazer o bem, podemos errar, mas sempre queremos fazer o bem e o melhor. Somos empreendedores, como o senhor sabe, os senhores sabem na cidade, não somos do ramo de futebol, não tenho nada com futebol, conheço, tenho experiência no futebol, pela trajetória que eu tenho no Santos, como eu tenho a trajetória no esporte, mas não tenho nada de ligação com o futebol, nada. Tenho uma independência financeira, nada ligada ao Santos e ao futebol. E procurarei assim, porque a nossa atividade é educação e hoje, mais recente, o ramo de construção. Nesse parâmetro, pelo estudo e por tudo que nós fizemos, o que eu disse anteriormente, nós conversamos com o poder público, nós conversamos exaustivamente com o prefeito. Quem tiver ligação com o prefeito, eu faço questão que vocês conversem com o prefeito, com o deputado Paulo Alexandre, que estão hoje na liderança da Prefeitura Municipal de Santos, para que nós esgotássemos todas as alternativas referentes a Santos. Disse além, e falei hoje, na história da cidade de Santos, nós tivemos apenas 2 prefeitos que ajudaram o Santos. 2, que eu tenha conhecimento. Pode ser que tenham outros que eu não tenha e posso cometer uma injustiça aqui. 2 prefeitos ajudaram dando a caneta e fazendo com que o Santos aumentasse, não em parcerias, na caneta, que foi Paulo Gomes Barbosa e Davi Capistrano. Foram os 2 únicos prefeitos. E disse, com todo respeito, ele sabe, por isso que eu estou dizendo, você, Paulo, não fez, você, Rogério, não fez, poderá fazer, mas não fez. E nenhum outro prefeito na história da cidade acolheu, entendeu e reconheceu o Santos como uma potência. Nenhum. Os únicos 2 foram esses, que nós conquistamos a área na entrada da cidade do IBC, que hoje nós temos cerca de 30 mil, mas na época ele liderou, junto com os santistas que estavam aqui, e o Santos conquistou uma área de 100 mil metros quadrados. Ao longo do tempo, nós ficamos hoje com 30 mil, suficiente para que o Santos tenha o seu centro de treinamento. E o segundo foi o Davi Capistrano, que fez a negociação anterior com o Chico Guimarães e assumiu a responsabilidade da passagem do Chico Guimarães ao Santos Futebol Clube, que era um terreno federal, mas utilizado pelo Santos. Isso eu sou testemunha, porque vocês sabem que ocorreu na nossa gestão. Foi todo trabalhado pela nossa gestão. E de lá nós hoje temos o Centro de Treinamento Rei Pelé. Então, se nós compararmos essas realidades, nós vamos à Caixa Econômica, como foi o seu exemplo. Quando nós vamos à Caixa Econômica, o que o senhor acha que eu fiz como primeira alternativa na Caixa Econômica? Viabilizar o quê na Caixa? Viabilizar o Centro de Treinamento Rei Pelé, que está viabilizado. Nós temos o financiamento da Caixa Econômica para garantir a aquisição do Centro de Treinamento. Já está resolvido. Quando você vai à segunda hipótese, que é construir uma arena, que dá o financiamento para uma arena, quanto tem o Flamengo de receita para garantir isso? Mais de 1 bilhão hoje. Quanto o Santos tem de receita hoje? Quanto o Santos tem hoje de passivo? Só, por favor, eu só quero concluir.
Se o senhor não deixar eu concluir, por favor, só para mim concluir um pensamento, porque senão eu estou lidando com a prática. Se vocês estiverem acreditando na minha palavra, eu estou lidando na prática. A prática era viabilizar, pelo financiamento da Caixa Econômica, a possibilidade de uma nova arena e a aquisição do centro de treinamento. Quando você vai à prática, você tem possibilidade de uma opção. Qual a opção que nós tivemos? A viabilidade do centro de treinamento. Hoje, nós não podemos perder o centro de treinamento, de forma, hipótese alguma, para nós termos um novo patrimônio. Quando você vai à segunda hipótese, o Santos ainda não tem, vai chegar. Nós vamos chegar ao patamar dos grandes. Grandes que eu digo não na história, porque o Santos é grande. O Santos é gigante, não é grande. Mas hoje o Santos está num outro patamar. O Santos está vindo de um patamar da Série B, com receitas comprometidas e o seu orçamento num nível diferente das grandes equipes que podem agir dessa forma. Quando você vai garantir algo, você não tem como você garantir um valor de uma construção de uma arena, na qual, respondendo mais outra pergunta que o senhor me questionou, eu não estou discutindo mais as possibilidades da solidez da W Torre. Não quero saber da solidez da W Torre. Eu quero saber dos direitos e dos serviços que a W Torre prestará ao Santos. Nós mudamos o modelo de negócio. O Santos hoje não dá mais o direito de superfície à W Torre. O Santos não dá mais direitos nenhum à W Torre. O Santos hoje só tem as exigências de fazer com que esse equipamento se sustente. O Santos não tem a expertise de administrar um estádio. Nem queremos administrar um estádio. Quem tem que administrar o estádio? Profissionais. Quem são os profissionais? E já demonstraram isso, a prática de sucesso. A W Torre. A W Torre é uma empresa de sucesso no entretenimento e na gestão de um estádio como o do co-irmão da capital. E é disso que o Santos tem que explorar. Nós demoramos um período para maturar um processo de negociação. E chegamos agora à conclusão, por causa da persistência da diretriz da gestão e por causa da assessoria, como eu disse, do escritório do Dr. Bicalho, que foram muito, mas também por parte, e eles, W Torre, que entenderam o novo modelo de negócio. É um modelo de negócio totalmente diferente, na qual o Santos é detentor por direito da sua arena. O Santos não faz a concessão de 30 anos à W Torre, correndo o risco de algo. A W Torre não tem nada, absolutamente nada, em termos de garantia. Se participar que o Santos não garanta a receita integral, aí sim, a W Torre entrará com o aporte. Se ela estiver entrando com o aporte, já está na garantia, pelos orçamentos e as garantias que os escritórios estão nos dando, eu tenho que acreditar, que eles têm o aporte necessário para este tipo de investimento. Não no investimento que nós estávamos dando anteriormente, que era praticamente nós darmos a própria vida do Santos através do seu estádio. E isso, devo também salientar, que fui muito bem assessorado pelo conselheiro Roberto de Torres, que várias oportunidades durante a nossa gestão no ano passado, até, aliás, desde dezembro, até antes de dezembro, né, disse, porque nós já vínhamos conversando em campanha, e você é um dos que me convenceu para ser presidente, para que nós consolidássemos uma boa parceria. Esta parceria nós estamos viabilizando, por quê? Porque os direitos do Santos estão integralmente resguardados. O Santos não corre absolutamente nenhum risco se a W Torre falir, um exemplo, pode acontecer, como qualquer outra instituição, se ela, porventura, não tiver base suficiente para manter a gestão do equipamento, não é a propriedade ou estar na propriedade durante 30 anos. Isso não existe mais. Existe hoje uma cogestão de serviços. Naquilo que nós entendemos que a W Torre é muito boa,
que dá e presta bem os seus serviços. Nós vamos explorar muito bem em eventos e shows que o Santos precisa arrecadar. O Santos não sabe fazer shows e eventos. O Santos sabe querer fazer o quê? Pedir a chave do equipamento e jogar num tapete, num estádio, à altura da sua tradição. Concluindo, por que nós também, que é aí sim um pensamento meu particular, manifestado até ao senhor em algumas das nossas mensagens. Eu não vejo, eu disse isso, eu não vejo o Real Madrid pensar fazer um estádio e ampliar o seu estádio sem ser no Santiago Bernabéu. Não vejo. Não vejo o Boca Juniors querer fazer um estádio sem ser na Bombonera. Não faz. Não vejo na minha vida, não vejo como santista, a possibilidade amanhã, lógico, eu entendo que a gente tem que estar na modernização, tem que estar naquilo que for, mas agora nós vamos jogar na Vila do Casqueiro. Não consigo. Eu consigo jogar na Vila. É a Vila Belmiro, é a minha casa. É a casa do santista. Eu nunca imaginaria o Santos, a não ser que fosse para viabilizar economicamente, financeiramente, e nós viabilizássemos isso no concreto, até abriria a mão. Lógico, não sou aqui estúpido ou ignorante de não imaginar que o Santos pudesse ir a um estádio com capacidade superior à de 32 mil pessoas, com 38 mil para shows, podendo jogar para 45, para 40. Lógico que sim. Mas hoje o Santos não viabiliza este tipo de processo. E eu estou dizendo de uma forma franca, a alternativa da gestão, ela foi esgotada. Eu não vejo outro capítulo sem ser a formalização da parceria com a W Torre. Parceria com a W Torre. Não está mais com a formatação do modelo de negócios que existia. Passado esse período, passou esse momento da W Torre, se os senhores, as senhoras que estão aqui, a mesa do conselho, me disser, o prefeito Caio Amado, como nós já conversamos, vai viabilizar isso. O nosso compromisso é hoje uma nova arena. O quadro associativo elegeu a nossa gestão e elegeu os senhores que estão sentados aí, claramente aprovando na gestão anterior a construção de uma nova arena na Vila Belmiro. Eu não posso mudar esse tipo. Tentei de todas as maneiras alternativas para mostrar ao senhor e às senhoras que tem. Olha, eu tenho e gostaria. E eu viria aqui falar, eu tenho a hipótese da Vila, é esta que nós vamos estar aqui. E tenho a hipótese de Cubatão, da Praia Grande, de São Vicente, de São Paulo, do outro. Gostaria. E vocês opinariam, decidiriam, iríamos depois, de novo, para a Assembleia decidir. Seria ótimo. Por quê? Porque eu não ficaria também com essa responsabilidade de fazer este tipo de arena. Mas não há outra alternativa. Se o Santos quer a arena, se nós santistas queremos uma arena, hoje a única alternativa é essa. Agora, se as senhoras e os senhores venham, e o quadro associativo principalmente, que não é o caso, hoje ela está aprovando uma nova arena, o quadro associativo aprovou, não na nossa, aprovou na gestão anterior, no Conselho Deliberativo anterior, que quer uma nova arena na Vila Belmiro. Isso é que nós demos prosseguimento. E demos prosseguimento nas outras hipóteses. Hoje, nós não temos outras hipóteses. Nós só temos uma hipótese, que é a construção na Vila Belmiro. Se nós tivermos outra, ou se o próprio quadro associativo entenda que não quer uma arena, no caso da Vila Belmiro, ou vamos permanecer com a Vila Belmiro no estado que ela está, do jeito que ela está, e vocês sabem que ela não tem condições, vão ser
realmente diretos hoje, eu assumi em dezembro de 2023. Eu disse isso aqui de uma forma muito triste. E não quero ficar criticando nada, ao contrário, eu quero soluções para frente. Ninguém colocou um prego no CT Rei Pelé. Ninguém colocou uma grama no CT Meninos da Vila em 15 anos. Essa é a verdade. A verdade dos fatos é essa. Se vocês hoje, e nós temos uma intimação aqui da Polícia Militar, do Ministério Público, com exigências de fazer reformas imediatas, urgentes na Vila Belmiro. E as autoridades estão compreendendo a nossa situação de que estamos alimentando que terá uma nova arena. Se nós não tivermos a nova arena, eu gostaria também de entender como nós vamos fazer essas melhorias. De que forma nós vamos sustentar a Vila Belmiro. São decisões claras, decisões nítidas. Eu, como gestor, poderia muito bem, olha a coisa mais interessante, acabar com a polêmica. Fazemos um estádio em outro local, desde que viabilizado, que não é o caso, não temos essa viabilidade, e mantemos a vila como um palco de patrimônio, como um palco... Eu acho interessantíssimo isso. Como ela vai se sustentar? Muitos aqui são integrantes de museus. Museu Pelé está aqui. Perguntem como se mantém o Museu Pelé. Perguntem como se mantém a Pinacoteca de Santos. Muitos aqui são frequentadores e até integrantes da diretoria. Vejam as dificuldades que existem nesses monumentos e centros históricos, nas quais não existem, diferente de outros países, verbas suficientes para se fazer essas manutenções. Quem vai sustentar a Vila Belmiro? Eu vou passar, eu vou embora, e daqui a pouco, se Deus quiser, chegará a minha hora de ir para o outro plano. Quem fará a sucessão e se responsabilizará, como eu quero evitar, de fazer a manutenção de um estádio que ele praticamente não terá uso. Terá uso para a base, para o feminino? Concordo. Quem vai manter isso? Quem vai se sustentar? Como o clube vai sustentar esse tipo de despesa, a não ser com uma nova arena? A não ser com as receitas próprias desse equipamento? A não ser gerando recursos nas quais os grandes fazem isso? Como competir e a gente ficar aqui mendigando para jogar na Neoquímica, jogar no Morumbi, jogar no Allianz? Os caras jogam lá para 50 mil, rendas de 4, 5 milhões. O Santos joga aqui para 13 mil com renda de 700, 500. É humanamente impossível você competir dessa forma. É você querer permanecer num estágio que o Santos não pode. O Santos tem que criar um estágio diferente. Neste estágio diferente, asseguro aos senhores, não há hoje outra alternativa a não ser esse modelo de negócio. Se tivesse esse modelo de negócio, eu estaria hoje aqui dizendo que existe esta ou quantas outras tivesse. Que é o meu dever como gestor apresentar aos senhores. Hoje eu não tenho outra. E alerto porque é importante alertar. Se o Santos deixar de passar essa oportunidade, eu quero ver outra surgir para que o Santos tenha uma nova arena. Não acredito que surja. Não acredito. O Santos vai permanecer com esse estado que está e fazendo melhorias no formato que ela está, para jogar para 12, 13, 14 mil pessoas. Esse é o estado que nós temos hoje. Segundo pela explicação do Marcelo, eu mesmo era contra, acho que o Zé Geraldo foi bem nas perguntas e o Marcelo foi melhor ainda. Eu mesmo tinha uma dúvida. Enquanto você reforma a Vila Belmiro, você joga onde? O Palmeiras não quer. Quando tem show lá, ele joga em Barueri. Então, quando não tem show, eles querem jogar lá. O Corinthians não empresta, o São Paulo também. Onde que o Santos joga? Mas o senhor definiu
que a única maneira de viabilizar é na Vila Belmiro, que o Santos não tem condição de sustentar 2 estádios, que não tem financiamento, não tem lastro financeiro para um financiamento dessa monta, né? Já conseguiu lá no CT, não dá para conseguir 2, então acho que se esgotou essa questão. Na questão da Arena, tivemos várias reuniões, eu participei só até maio. O presidente, em alguns momentos, ele ficava meio chateado com as minhas colocações, como experiente na área de construção, que é uma obrigação que eu tenho, e na área jurídica, alguma que eu também adquiri nos últimos 20 anos. Eu transferi ao presidente, hoje ele já declarou aqui, uma importância. Primeira reunião com o doutor Bicalho, fui eu quem marquei, a pedido do presidente, na qual ele também participou, que a questão da escritura de ceder a superfície era perigosíssima para o clube. Hoje ele já havia me participado isso também, que foi importante para que nós não tenhamos um risco maior, que seria, assim, de uma irresponsabilidade, me permita, presidente, se seguisse o que estava naquele MOU inicial. Uma colocação que a WTO colocaria 100 milhões, ela tinha pretensões de ficar com 98%, e o Santos com 1,5%, coisa do tipo. Então, algumas vezes nós discordamos pontualmente, sempre com lealdade. Como ele bem disse, eu participei 9 meses para que ele viesse ser presidente, porque era, na minha visão, dentro daqueles disponíveis, o único que teria essa condição, por todas as qualidades que tem, e alguns defeitos que todos nós temos, que faz parte, são inerentes. Então, eu pontuei na minha carta, que encaminhei pedindo a baixa da portaria que me nomeou para assessor, algumas questões para o presidente tomar cuidado na questão da W Torre, inclusive quanto ao negócio que vai ser feito, como ele é entabulado em termos de recursos, né? Eu acho que, na minha opinião, eu traria para o Conselho a negociação que for feita em termos de números. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande, e disse a ele, como amigo, que eu tomaria esse cuidado. Presidente, já tem um valor definido das cadeiras que serão comercializadas. Se os proprietários de cadeiras especiais terão desconto e qual seria essa porcentagem? E se tem um limite de shows que a W Torre teria que fazer na Vila Belmiro por ano ou por semestralidade? Os valores, eu disse há pouco, eu prefiro que nós estejamos assinando o documento, que será assinado esses dias. Assinado o documento, nós teremos esse prazo de até 3 semanas entre os escritórios concluírem, e aí nós vamos ter, aí sim, toda a base que nós pretendemos fazer aqui, primeiro, as devidas colocações, porque são muitas coisas inerentes mas o que não estava garantido está, que é o direito da cadeira especial, mesmo sem ser estatutária, nós garantimos a preferência dessas aquisições no prazo longo de pagamento. A questão de shows e eventos mudou a questão da gestão também, porque anteriormente era apenas a SPE, agora não temos a SPE, o Santos também tem essa cogestão, então será sempre num comum acordo envolvendo preferencialmente o calendário oficial do número de jogos do futebol do clube, tendo ainda mais 5 ou 10 jogos a mais para o Santos escolher na preferência, mas também durante esse período haver nos prazos vagos de futebol a possibilidade de jogos de shows e eventos. Naturalmente, o que não existia no contrato anterior, estava no contrato anterior, era a exigência do Santos jogar todas as partidas, não sei se eram todas as partidas ou grande parte das partidas no nosso estádio, e aí nós não poderíamos jogar também em outros estádios. Então, abrimos também 30 jogos. Então, houve a flexibilização para que o Santos também possa jogar em outros estádios sem estar obrigado a apenas jogar na Vila Belmiro em jogos oficiais. Lógico que, como um equipamento novo e a gente quer um resultado, o Santos preferencialmente vai querer jogar no seu estádio, na sua arena nova. Mas nós também queremos continuar jogando na capital e em outros estados, então isso está também fazendo parte do contrato, que o Santos tem essa possibilidade de jogos fora.
Só mais uma, rapidinho, presidente, se o senhor me permite. Referente aos R$17 que o Santos tem que dar para a W Torre, toda a operação do jogo o Santos tem que pagar ou a W Torre que arca com as despesas? O Santos fica... Não, a operação ela é conjunta. Ela é conjunta de acordo com o show, o evento, a W Torre paga ao Santos. O futebol, ele é todo inerente ao Santos Futebol Clube. Conselheiro, eu fiz a exposição, depois eu mostro para você, eu fiz essa exposição, o Vela está me alertando mesmo aqui, tem certos setores do estádio, de coisas que são inerentes à receita própria da W Torre e outros espaços inerentes ao Santos. Então está lá definido de acordo com os percentuais, por isso que tem esses números para lá e para cá, de acordo com esses setores do clube, do estádio. Mas eu deixo para você no WhatsApp o que nós fizemos de exposição aqui. Que isso é só uma ideia, né? Não estão com todos os detalhes.